Vou ver ali para ver se ficou nos comentários. Pastor irmãos, a sua irmã Patrícia, irmã Luísa, irmã Selma. Mais uma fotinha que eu ainda não identifiquei. Toda língua confessará ao Senhor, se dobrará, mas aquele que a ti escolher, tesouro maior terá. Aleluia. Esta é a hora da adoração. Vem, dará-lhe teu coração. Já compartilha essa live, irmão. Dentro de instante vamos estar iniciando o culto. Ou marque pessoas para que vidas sejam alcançadas. Quando você marca, mesmo que a pessoa não acompanhe online, depois ela acompanha. A gente tem recebido testemunhos depois de pessoas que assistiram em outro horário e foram abençoadas. Porque a palavra de Deus ela é viva. Então, independente se a pessoa assistir agora, online ou depois, a palavra de Deus faz o mesmo efeito. Pai do Senhor, minha mãe, irmã Luzia, Pai do Senhor, irmão Zé Ronaldo. Tesouro maior será. Pai do Senhor. Já virou a cama. Só para você. Aleluia. O seu irmão Davi, irmã Jéssica. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Aleluia. Esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás diante adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Aleluia. Pode ser, irmã Vânia. Glória a Deus. Paz, Senhor, a todos os nossos irmãos, mais uma vez começando este culto online para a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Estava agora há pouco ainda comentando com o pastor, quando a gente estava se preparando para o culto. Falei, olha, nós aqui em casa, os irmãos lá de Assis, já reunidos na igreja, cultuando, participando da ceia, e nós ainda em nossas casas, né? Maracaí ainda
ainda está meio preso ainda, enquanto as autoridades não liberar, a gente tem que obedecer às autoridades. Mas estamos orando para que volte logo os cultos, porque já estamos com saudade de estar na igreja. Somos a igreja do Senhor, mas queremos estar reunidos ali, congregando junto com os nossos irmãos, né? A paz do Senhor aos irmãos que entraram aí agora. Irmã Meire, a paz do Senhor aos irmãos. Irmãos, abra a Bíblia comigo no livro de Salmo, capítulo 91. A segurança daquele que se refugia em Deus. Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Amém? Pai, Senhor, irmão Almir, irmã Rose. O salmista aí está dizendo da segurança daquele que se refugia em Deus, daquele que habita no Senhor. Quer segurança para a tua alma? Habite na presença do Senhor. Glória a Deus. Habite debaixo da proteção do Senhor. Aleluia. Porque quando você estiver debaixo da proteção dele, você vai estar no melhor lugar, no lugar seguro para a tua alma, o lugar onde nada e ninguém vai poder tocar em você, Aleluia. porque o próprio Deus, ele cuida, ele defende Glória você, ele protege você. Então aqui está o segredo para a segurança daquele que confia, que crê no Senhor. Habite na presença dele. E o salmista, ele diz aí, versículo 2, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Ele é o refúgio, ele é a fortaleza. Ele está bem seguro, abrigado debaixo das potentes mãos do Senhor. Então por isso ele confia e ele descansa, porque ele está seguro, protegido pelo Senhor. Faça isso como Davi. Aleluia. Descanse, habite na presença do Senhor e você vai achar paz, segurança para a tua alma. Amém? Amém. Vamos orar, dando início este culto dessa noite. Pai, te louvamos, te bendizemos, te glorificamos, ó Deus, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado pela vida. Obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, queremos render a Ti adoração, louvor ao Teu santo nome nesta noite. Por isso, meu Deus, abrimos este culto em louvor e adoração ao Teu nome. E pedimos, ó Deus, fica conosco. Vem, Senhor, abençoar este culto desta noite. Vem encher este lugar, Senhor, com a Tua presença. Venha manifestar, Senhor, a Tua graça, o Teu senhorio, o Teu poder, Senhor, nesta noite. Pois só o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Pai, recebe, Senhor, os louvores. Receba a adoração do Teu povo nesta noite. Cada um, Senhor, em suas casas, mas todos, ó Pai, no mesmo propósito, conectados em louvor e adoração ao Teu santo nome. Por isso, aonde chegar esta live, aonde chegar este culto, que vidas venham ser alcançadas, venham ser transformadas pelo poder da Tua palavra. Pai, fica conosco e abençoa este culto, Pai, desta noite. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Pai do Senhor Maleni, Pai do Senhor irmão Tiago Camargo. Pai do Senhor Maleni. Glória a Deus. Pai do Senhor irmão Tiago. Queremos mais do Senhor, amém? Eu te busco, te procuro, ó Deus. O silêncio. Irmão Flávio, irmã Juliana, Pai do Senhor. Pai do Senhor Pri. Pai do Senhor Marcila. Toda hora eu espero em Pai do ti. Senhor Ju. Pai do Senhor irmão Flávio. Conheceste eu quero. Pai do Senhor Laís. Aleluia. Queremos mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Obrigado, irmão Tiago. Deus abençoe. Aleluia. Hoje se comemora o dia do pastor, né?
Para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Glória a Deus, aleluia. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. É prosseguindo a cada dia para o alvo, até conquistar a nossa coroa, porque um dia receberemos o Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor, aleluia. Declare isso, prosseguindo. Aleluia. Para o alvo eu vou. Seguindo, para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Pastor irmão Júlio, irmão Valquíria. Aleluia. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Aleluia. Cada dia prosseguindo, buscando ao Senhor. Eu estava louvando aqui ao Senhor Estino. E quando eu olhei ali, 17 pessoas conosco. E eu me senti uma alegria no coração, porque já hoje, pastor, e a gente estava vendo um pastor pregar, e tinha 2 pessoas acompanhando ele. Já é difícil a gente estar fora do lugar onde a gente congrega, ainda mais quando não se tem o apoio da igreja. Mas eu louvo ao Senhor, porque nós temos aí quase 20 irmãos, aí 18, 19 irmãos acompanhando. Eu louvo ao Senhor. Porque, graças a Deus, a maioria todos da igreja. Né? Porque é um momento que nós temos que nos unir, não estamos congregando, mas estamos unindo aí para oração, para que isso acabe e a gente volte logo para a presença do Senhor, amém? Vamos continuar adorando o Senhor, porque Ele é digno. Aleluia. De toda a honra, toda a glória, todo louvor, aleluia. Deus é maravilhoso. Aleluia, Pai. Abre o teu coração, daqui a pouquinho uma palavra de Deus para a tua vida. Glória a Deus. Aleluia. É, meu Deus. Oh, aleluia. Queremos a cada dia descer na presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Esvaziar de nós mesmos. E o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio. Aleluia.
Então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Aleluia. Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como Naamã, no teu poder. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se Você pode fazer destino misturar a sua oração nessa noite? como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão De tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão Aleluia. de tudo que Glória a sou, Só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer E mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser Queremos ser limpo, limpo, Senhor, como Naamã, no teu poder. Senhor. Aleluia. Quebra o meu orgulho, Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como Naamã, no teu poder. Senhor. Aleluia. Nós estamos aqui, Senhor, reunidos neste Jesus. culto, ó Pai. E queremos, meu Deus, nessa noite que o Senhor venha quebrar, transformar, Senhor, a nossa Sim, meu Deus. vida. Aleluia, Jesus. Tira todo orgulho, Glória a toda Deus. soberba. Sim, Nos meu Deus. ensina a cada dia a descer mais na meu Tua Pai. presença, ó Deus. Sim, meu Porque Pai. a Tua presença é tudo que nós precisamos, ó Pai. Meu Deus, que cada vida nesta noite que está online, que está conosco Eu neste quero culto, ser venha ser limpo pela palavra do Senhor, venha ser transformado pela Tua palavra. Senhor, purifica, limpa, transforma as nossas vidas, Pai, porque nós queremos que a Tua palavra Aleluia. venha fazer isso em nossas vidas, ó Deus. Receba os louvores, receba a adoração. Esse é o momento da palavra, que a Tua palavra venha trazer vida, mudança, transformação. Fala conosco Deus, nesta fala noite, mesmo. usa teu servo. Aleluia. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Abre o seu coração. Aleluia. Deus tem uma palavra para a tua vida nessa noite. Aleluia. Eu cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Nessa noite eu tenho uma palavra para a tua vida, para o teu coração. Gostaria que você que está com a sua Bíblia aberta, abrisse comigo no livro de Números, capítulo 13. Mas a gente vai estar fazendo uso somente do versículo 33. Números, capítulo 13, somente o versículo 33, que diz assim: Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes,
e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Meus amados irmãos, algumas vezes eu já preguei sobre esta palavra, mas o Espírito Santo de Deus essa semana, ele trouxe para mim algumas revelações que com a ajuda dele eu gostaria de compartilhar com os amados e queridos irmãos. Nesta noite, irmãos, eu quero falar acerca da síndrome do gafanhoto. Quando nós olhamos para esse texto, a Bíblia vai dizer que Israel já estava praticamente às portas de entrar na terra prometida. Só que antes do povo entrar na terra prometida, Deus disse para Moisés, para que Moisés escolhesse 12 príncipes, cada um representando a sua tribo, porque eram 12 as tribos de Israel. E Moisés então escolhe esses 12 príncipes, 12 homens, cada um maioral de sua tribo, e manda para que espie a terra de Canaã e que traga o relato para eles de como é a terra. E a Bíblia Sagrada vai dizer que esses 12 príncipes, eles se retiram, eles vão para a terra de Canaã, e num período de 40 dias, preste bem atenção, 40 dias, eles ficaram ali espiando a terra. E no final de 40 dias, eles voltam então, trazendo uma amostra do fruto da terra. A Bíblia vai dizer que eles passam pelo vale de Escol, e eles colhem um cacho de uva que foi necessário 2 homens carregar numa vara. Eles colhem também figos, eles colhem romãs e trazem o relato a Moisés. Mas quando Moisés pede o relato para eles, a Bíblia vai dizer que eram 12 príncipes, mas somente 2, Josué e Caleb, foram que creram na promessa de Deus. Todos os 10 príncipes, eles infamaram a terra, eles falaram mal da terra, e eles disseram: olha, nós não podemos subir contra aquele povo, porque eles são mais fortes do que nós. Todas as cidades são muradas, são fortalezas. Nós vimos ali também os filhos de Anak, os amalequitas, eles habitam à beira do mar, é um povo guerreiro, e eles são mais fortes do que nós. E no verso 33, eles vai dizer assim: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então veja que coisa terrível. Eram 12 príncipes, mas que diante das adversidades, diante daqueles problemas, diante daquele povo gigante, diante das altas muralhas, eles se sentiram como gafanhotos. Então nessa noite eu quero falar acerca da síndrome de gafanhoto, porque, irmãos, é algo que nós devemos estar vigiando quanto a isso, porque muitas das vezes, se nós não vigiarmos, essa síndrome ela vai nos pegar também. E quando nós falamos, irmãos, acerca dessa síndrome de gafanhoto, os sintomas dessa síndrome, a primeira coisa, senso de fraqueza. E se você tiver aí a sua Bíblia aberta, eu gostaria que você estivesse acompanhando. Em primeiro lugar, eles tiveram um senso de fraqueza. No versículo 31, nós vemos aí, versículo 31 do capítulo 13, diz assim: porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então eles tiveram um senso de fraqueza. Eles enxergaram o inimigo mais forte do que eles mesmos. E isso é algo terrível, sabe por quê? Porque eles tinham as promessas de Deus. O próprio Deus já tinha dito que iria com eles durante todo o caminho, que o próprio Deus iria à frente, expulsando os seus inimigos, expulsando os seus adversários. Mas quando eles viram gigantes, eles viram que os gigantes eram mais fortes do que eles, sendo que eles tinham a presença de Deus, sendo que eles tinham o próprio Deus andando junto com eles. Mas eles disseram: nós não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E quantas das vezes, meus amados irmãos, acontece o mesmo conosco. Muitas vezes o problema surge, a luta surge, e em vez de nós olharmos para a força do nosso Deus, e nós nos lembrarmos que nós servimos a um Deus que ele se intitula Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, muitas das vezes nós nos esquecemos e começamos a enxergar o problema muito maior do que realmente ele é.
Mas eu vejo também, irmãos, que quando eles tiverem esse senso de fraqueza, esses homens também, eles anularam a palavra de Deus e duvidaram do poder de Deus. Por quê? O maior estava com eles. Então, se tem algo que eu e você nós não podemos esquecer jamais, é que o maior está conosco. Aleluia. E você com Deus, meu irmão, minha irmã, você é a maioria. Amém. Então, se o maior está conosco, se Deus é por nós, quem será contra nós? Só que muitas das vezes, assim como esses 10 príncipes, nós anulamos a palavra de Deus. Veja que eles tinham a palavra de Deus. Há 400 anos atrás, o próprio Deus havia prometido para Abraão, Isaac e Jacó que a sua descendência herdaria a terra da promessa. Eles tinham as promessas de Deus, irmãos, que eram o mais importante. Mas, através de tudo isso, deles se sentirem fracos, eles estavam anulando a promessa de Deus na vida deles. E eles estavam duvidando do poder de Deus. O Deus que disse, operando eu, quem impedirá? Eles estavam aqui duvidando, estavam aqui colocando em descrédito as promessas de Deus. Então entenda uma coisa, meu querido irmão, se tem uma coisa que nós não podemos colocar em descrédito, são as promessas de Deus, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele prometeu a mim e a você, Ele vai cumprir. É claro que no tempo dEle, na hora dEle, mas se tem algo que eu e você jamais podemos duvidar, é da fidelidade do nosso Deus, porque o nosso Deus, Ele é fiel e Ele zela pela palavra dEle para cumprir. Aleluia. Só que esses 10 homens, eles se esqueceram disso. Eles disseram, nós não podemos subir contra aquele povo porque são mais fortes do que nós. Eles se esqueceram que eles tinham atravessado o Mar Vermelho. Eles se esqueceram que o exército de Faraó foi destruído no Mar Vermelho. Que o próprio Deus abriu o mar e o próprio Deus fechou o mar. Que o Todo-Poderoso estava com eles, então eles anularam as promessas de Deus e duvidaram do poder de Deus. E quantas das vezes nós fazemos a mesma coisa, meu querido irmão? Basta surgir uma luta, você acha que já é o fim. Basta surgir um problema, você já acha que você não vai passar por ele. Segunda coisa que eu vejo, eles só enxergaram os obstáculos. Só enxergaram os obstáculos. Em vez deles olhar para a promessa, eles enxergaram as muralhas, eles olharam para a altura do gigante, só enxergaram os obstáculos, as barreiras, só enxergaram a circunstância contrária. E quantas das vezes na nossa vida é a mesma coisa, meus queridos irmãos? Surge o problema, em vez de você se lembrar que você serve ao Deus Todo-Poderoso, que Deus já te deu livramento, que você já passou por diversas lutas e nelas Deus te deu a vitória. Você acha que agora essa luta que surgiu, por ela ser maior, muitas das vezes você pensa que você vai ser derrotado, mas você tem que mudar o teu pensamento. Nós temos que mudar o nosso pensamento. Os nossos olhos, irmãos, não tem que estar na luta, não tem que estar no tamanho do gigante, não tem que estar no tamanho da muralha. Os nossos olhos têm que estar em Deus. Por quê? Porque se os nossos olhos estiverem em Deus, você é mais do que vencedor. Sabe por quê? Porque quando você olha para Deus, você vai enxergar o tamanho dele, a grandeza dele, e você vai ignorar o tamanho do teu problema, porque o teu problema diante de Deus, ele não é nada. Aleluia. Os nossos problemas diante de Deus não são nada, meus queridos irmãos. Só que muitas vezes nós estamos como Pedro. Pedro, enquanto ele estava olhando para Jesus, ele caminhou sobre as águas. Mas quando Pedro começou a olhar a tempestade, o que aconteceu com ele? Ele começou a afundar. Então, quando nós deixamos de olhar para Cristo e começamos a olhar para a tempestade, nós vamos afundar. Por quê? Porque os nossos olhos têm que estar nele. É nele que tem que estar os nossos olhos. Ele é o nosso alvo. Ele é o autor e consumador da fé. Os nossos olhos têm que estar nele. Segunda coisa, o segundo sintoma que essa síndrome do gafanhoto ela traz complexo de inferioridade. Veja no versículo 31 o que eles disseram. Porque são mais fortes do que nós. Veja, irmãos, que eles eram príncipes. Eles não eram qualquer pessoa. Eles foram chamados, cada um era maioral da sua tribo, cada um representava a sua tribo.
Então aqueles homens eram os primeiros que tinham que ter uma confiança que se Deus havia escolhido eles, eles já eram mais do que vencedores só pelo fato de eles serem escolhidos. E esse também tem que ser o meu e o teu pensamento. Então, em nome do Senhor Jesus, tira esse complexo de inferioridade da tua vida. Para de achar que os outros são maiores do que você, meu querido. Para de achar que todo mundo pode, só você não. Que todo mundo vence, só você não. Você é um filho de Deus, você é príncipe, você é princesa do Senhor. Deus te escolheu, meu querido. Então pare com esse complexo de inferioridade. Deus, aleluia. Irmãos, nós somos crentes, nós somos filhos de Deus, irmãos. Só que muitas vezes nós nos esquecemos disso. Às vezes nós achamos que todo mundo vence, menos nós. Que todo mundo consegue, menos nós. E eu vejo muitas pessoas, até mesmo murmurando, reclamando, por que nada dá certo na minha vida? É por causa da tua visão. É porque enquanto você tiver esse complexo de inferioridade, de achar que todo mundo consegue, todo mundo pode, você não. Assim como você se sente, assim você será. Deus. Então eles tinham um complexo de inferioridade terrível. Eles disseram, olha, nós não podemos subir contra aquele povo porque são mais fortes do que nós. Então eles viram que o problema era mais forte do que eles. Se eu e você enxergar o problema mais forte do que nós, o problema vai ser mais forte do que nós mesmos. Mas se você disser como Davi, com meu Deus eu salto muralhas, com meu Deus eu passo pelo meio de um esquadrão, eu passo pelo meio de um exército. Olha a visão de fé que Davi tinha, por isso ele foi vencedor, porque assim como ele imaginava, assim como ele pensava dele, assim ele era, assim ele foi. Aleluia. Vai eu, pastor Felipe, ter esse pensamento de gafanhoto aí. Ah não, o problema é mais forte do que eu. Surge uma luta, não, ela é mais forte do que eu. Querido, eu vou naufragar, eu vou afundar. Então nós devemos estar atentos quanto a isso, meus queridos irmãos. Veja bem que o fato de fato as muralhas, elas eram altas. A Bíblia diz que as cidades, todas elas eram fortificadas. O que era uma cidade fortificada? Era a cidade que as muralhas tinham em torno de 12 a 20 metros de altura. Era difícil ser conquistada, sim, mas eles tinham a presença de Deus. Eles tinham o mais importante. Então, de fato, as muralhas eram altas, mas Deus é o Altíssimo. É isso que nós temos que entender. As muralhas eram altas, sim, eram altas, mas eles tinham o Altíssimo com eles. Aquele que é mais alto e está no patamar mais elevado de que todos. Veja que um dos títulos do nosso Deus é Jeová, aleluia, o Altíssimo. Nós servimos a El Elyon, o Deus Altíssimo, irmãos. Deus se revelou a Abraão como o El Elyon, o Deus Altíssimo, a palavra El, Deus, e Elyon, Altíssimo. Então as muralhas de fato eram altas, mas eles tinham a presença do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, do Deus tremendo ali junto com eles. Os gigantes eram fortes, mas Deus é o Deus Todo-Poderoso, e na presença dele não tem gigante que possa parar de pé. Aleluia. Foi isso que Davi entendeu, que todo aquele exército de Israel, inclusive o rei Saul, não entendia. Que 40 dias Golias desafiava as tropas de Israel. Olha novamente o número 40. Demoraram 40 dias espiando a terra. 40 é tempo de provação. 40 dias Golias zombando do exército de Israel e dizia, não tem homem para lutar comigo. Qualquer homem que me vencer em batalha, nós os filisteus vamos ser escravos da nação de Israel. Mas a Bíblia vai dizer que o próprio rei Saul corria, e junto com o rei Saul todo aquele exército, quando via Golias, saía correndo. Mas um dia chegou lá naquele vale, o vale de Elá, um jovenzinho chamado Davi, e quando ele viu aquele gigante desafiando as tropas de Israel, ele disse, quem é este incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Olha a visão que Davi tinha, era um jovem com cerca de 16 para 17 anos, mas ele conhecia o que era ter a presença de Deus, e o que era ter aliança com Deus. Aleluia, Jesus. Quem é este incircunciso? Circuncisão, símbolo da aliança entre Deus e o seu povo. E quantas das vezes, irmãos, nós diante do gigante, nós esquecemos que nós temos aliança com Deus.
Nós nos portamos assim como o exército de Israel, nós nos portamos assim como Saul. Surge a primeira luta, você já se esquece, nós nos esquecemos que nós temos aliança com Deus, e se Deus firmou uma aliança com Deus, ou melhor, se Deus firmou uma aliança com você, meu amado irmão, essa aliança de Deus, aleluia, ela é inquebrável, só depende de você se manter fiel, porque se eu e você nos mantermos fiel, Deus permanece fiel, diz a palavra dele, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Se você é fiel, ele é fiel também. A única pessoa que pode quebrar essa aliança é só você, porque se depender de Deus, ele jamais quebra, ele não te abandona, ele está contigo em todo e qualquer momento. Aleluia, Jesus. Então Davi, ele viu o que aquele exército inteiro não viu, e Josué e Caleb também, eles enxergaram que todo aquele exército não enxergava. Terceiro sintoma da síndrome de gafanhoto, o pessimismo. Está aí no versículo 32. E infamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Então olha o pessimismo e a falta de fé daqueles homens. Então o pessimismo, irmãos, é algo terrível, porque o pessimismo, ele nos faz duvidar das promessas de Deus. O pessimismo faz nos duvidar de Deus. O pessimismo traz incredulidade para o nosso coração. Veja que por causa do pessimismo, aqueles 10 príncipes contaminaram toda a nação de Israel. Por causa do relato pessimista, por causa do relato incrédulo deles, toda a nação foi contaminada por causa do relato deles. Toda a nação foi contaminada por causa do pessimismo. Eles conseguiram contaminar todo o povo com desânimo e incredulidade. Então eu digo algo para você, querido: fuja do pessimismo. Não ande com pessoas pessimistas, ande com pessoas de fé. Aleluia. Não caminhe com pessimista, porque o pessimista tem o poder de te contaminar. Esses 10 príncipes, eles contaminaram todo o povo com o seu pessimismo. Nós não podemos subir contra aquele povo porque são mais fortes que nós. A terra é terra que consome seus adversários, seus moradores. Eles conseguiram colocar a incredulidade e o desânimo no coração do povo por causa do pessimismo deles. E quantas das vezes nós caminhamos com pessoas pessimistas, com pessoas que você não pode falar nada para ela, a primeira coisa que ela faz já é trazer o pessimismo. Mas será que vai dar certo? Será que nós vamos conseguir? Será que nós vamos vencer? Eu digo para você uma coisa: nós já temos a promessa, e se Deus falou, se Deus prometeu, ele vai cumprir, e pronto, acabou. É Deus, aleluia. Então eles contaminaram todo o povo com a incredulidade e com o pessimismo. Mas eu quero trazer para você, olha para você ver, enquanto aqueles 10 estavam com o pessimismo, olha para você ver, olha como estava Caleb, no versículo 30. Olha o que Caleb disse. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Olha para você ver, essas são palavras de um homem de fé. Subamos animosamente, subamos com ânimo, porque certamente, eu tenho certeza, ele estava dizendo, nós vamos prevalecer contra ela. Por quê? Porque Deus está conosco. Ele sabia que Deus estava com eles. O mais triste nessa passagem, meus queridos irmãos, é que eles já estavam às portas da terra prometida. Eles já estavam a ponto de entrar na terra. Bastava simplesmente eles obedecerem e tomar posse da terra. Ele já havia chegado no limite que separava o deserto da terra prometida. Para frente a terra prometida e atrás o deserto. Eles estavam com a mão na bênção para entrar no cumprimento da promessa de Deus. Mas o pessimismo envolveu todo aquele povo de uma forma que trouxe desânimo e incredulidade ao coração daquele povo. A quarta coisa, o quarto sintoma da síndrome de gafanhoto, é que quando a pessoa tem essa síndrome, ela tem uma fraca autoestima.
Versículo 33, olha o que eles disseram. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Olha para você ver, eram príncipes, mas diante dos problemas se sentiram como gafanhotos. Príncipes que diante do problema, diante da luta, se sentiram como gafanhotos. Eles eram príncipes, mas se encolheram e se sentiram como insetos, irmão, porque gafanhoto é inseto. Diante, né, daqueles gigantes, eles se sentiram como gafanhotos. Diz, olha, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Olha que visão distorcida que eles tinham de si mesmo. E quantas das vezes eu e você nós temos distorcido, nós temos uma visão distorcida de nós mesmos. Nós somos filhos de Deus, porque a todos quanto receberam, deu-nos o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, mas diante do problema você se sente um gafanhoto, você se sente como um inseto. Eles se diminuíram tanto que se sentiu como inseto sob a bota daqueles gigantes. Então olha para você ver que situação terrível. O quinto sintoma da síndrome de gafanhoto é uma visão distorcida da realidade. Eles tiveram uma visão distorcida da realidade. Ainda no versículo 33, na parte B do versículo, diz assim: e assim também éramos aos seus olhos. Eles disseram, olha, diante dos olhos do gigante, nós também éramos como gafanhotos. Além deles olharem para si mesmos como gafanhotos, eles disseram que os gigantes enxergavam eles como gafanhotos. Era uma visão distorcida. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer, irmãos, que o terror de Deus estava sobre aquela terra. O terror de Deus estava sobre todas as nações, porque todas elas ouviram que o Deus de Israel havia aberto o Mar Vermelho, que a nação egípcia havia perecido no Mar Vermelho, que Deus caminhava com aquele povo dia e noite. Todas as nações estavam tremendo. Depois lá em Josué, quando você vai ler acerca do relato, quando aqueles dois espias eles entram em Jericó, você vai ver pela boca de Raabe que o terror havia tomado conta daquelas nações, porque todas as nações tinham ouvido o que Deus tinha feito aos egípcios, como Deus abriu o Mar Vermelho e caminhava com o povo no deserto. Então eles tinham, aleluia, tudo isso ao seu favor, mas em vez, aleluia, deles olharem para si mesmo e enxergarem a verdadeira realidade, que eles eram escolhidos de Deus, que Deus estava com eles, que eles eram filhos de Deus, que eles eram príncipes, eles tiveram uma visão distorcida da realidade. E quantas das vezes eu e você, da mesma forma, surge o primeiro problema, o primeiro gigante, você já se esquece que é filho de Deus. Irmão, você que é pai, você acha que se você vê teu filho em perigo, você não vai intervir e livrar o teu filho do perigo? Nós, sendo maus, nós já temos essa atitude. Você acha que o Pai nosso que está no céu, você acha que Ele vai deixar você perecer? Se eu e você sendo maus, nós sabemos socorrer os nossos filhos. Quando nossos filhos estão em perigo, você acha que Deus Ele não vai te socorrer na hora do perigo, na hora da aflição? Às vezes, irmãos, nós diminuímos Deus e colocamos Ele como se fosse desse tamanhinho por causa da nossa incredulidade. Então pare de ter uma visão distorcida das coisas. Se enxergue dentro da palavra de Deus. Reconheça e conheça a tua identidade espiritual. Davi conhecia a sua identidade espiritual. Davi sabia que ele tinha sido escolhido por Deus, que ele tinha sido chamado por Deus. Por isso, diante de Golias, ele não temeu, porque ele sabia que Deus era com ele. Ele disse, olha, hoje mesmo o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Hoje mesmo eu vou dar a tua carne às aves do céu para elas comerem. Ele sabia quem ele era diante de Deus. E se tem uma coisa que eu e você nós devemos entender, é quem nós somos diante de Deus. Você deve ter uma visão exata das coisas e não a visão distorcida. Aleluia. Então, irmãos, eles tiveram uma visão tão distorcida que aqueles espias, eles raciocinaram desta maneira: eles são gigantes e nós pequenos, somos gafanhotos diante dele. Eles são fortes e nós somos fracos. Foi isso que eles disseram. Não podemos subir contra eles porque são mais fortes do que nós. Eles são muitos e nós poucos. Eles vivem em cidades fortificadas e nós no deserto.
Por isso, em vez de príncipes, eles se sentiram como gafanhotos, porque em tudo eles achavam o inimigo superior a eles. E se eu e você começarmos a achar o nosso inimigo superior a nós mesmos, ele vai obter vitória sobre nós. Mas se você entender realmente quem você é diante de Deus, se você reconhecer, não, eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, Jesus me dotou de poder, Ele me deu poder, eis que vos dou poder, eis que vos dou autoridade sobre os espíritos imundos, e você assumir a tua posição de filho de Deus, e começar a repreender o mal dentro da tua casa, o mal vai ter que bater em retirada, sabe por quê? Porque o reino espiritual, ele reconhece aqueles que são filhos de Deus, o diabo sabe quem é filho, o diabo sabe quem tem autoridade, e quando você exerce essa autoridade, ele tem que sair, ele tem que fugir, ele tem que bater em retirada. Mas se você enxergar ele mais forte, superior, ele vai ser realmente mais forte, superior, porque você está tendo uma visão distorcida de si mesmo. Em vez de se enxergar como príncipe, porque a palavra de Deus vai dizer em Apocalipse capítulo 1 e versículo 6, que Jesus Cristo nos fez rei e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Está lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Então ele nos fez rei e sacerdote, ou seja, você é príncipe, você é princesa de Deus, você é sacerdote de Deus. Então essa é a nossa condição espiritual. Então não tem uma visão distorcida de si mesmo. Pare de achar que você é uma pulga, pare de achar que você é um gafanhoto diante da luta, diante do problema. E assume a posição de gigante de Deus. Porque, irmãos, qual era as promessas de Deus para aquele povo? Está lá em Deuteronômio, basta você ler. Um de vós, Deus tinha dito, um de vós perseguirá a 1000. É para você ver, irmãos. O mais importante eles tinham, que era a presença de Deus. Se Deus é por nós, meus filhos, quem será contra nós? Perguntou Paulo. Então você com Deus é a maioria, nós com Deus somos maioria. Satanás, ele treme e teme um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Mas agora eu quero falar, irmãos, primeiro eu falei dos sintomas, mas agora eu quero falar quais os efeitos da síndrome do gafanhoto. Vou falar para você os efeitos da síndrome do gafanhoto. Olha aí, preste atenção. A primeiro efeito, induz o povo ao desespero. É isso que a síndrome do gafanhoto ela faz. Versículo 1 aí do capítulo 14 agora. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou aquela mesma noite. Olha para você ver, trouxe o que? Desespero. Por quê? Não se enxergaram como que tinha que se enxergar. Em vez de se enxergar em príncipe, se enxergaram em gafanhotos. E contaminou toda aquela nação. Todo o povo foi contaminado pela incredulidade deles. E agora o que isso trouxe? Qual que foi os efeitos que isso trouxe? Primeiro, induziu o povo ao desespero. O povo estava desesperado. Está dizendo aí que o povo chorou aquela mesma noite. O povo chorou. Segunda coisa, induz o povo à murmuração. Está aí no versículo 2. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: se morrêramos na terra do Egito, ou se morrêramos nesse deserto. Então o povo começou agora a murmurar. Um dos pecados que Deus mais detesta é a murmuração. E muitas das vezes eu e você, por não compreender o trabalhar de Deus, por não compreender, por ter uma visão distorcida das coisas, das circunstâncias, muitas das vezes nós devemos tomar o cuidado, porque quando nós não compreendemos o trabalhar de Deus, muitas das vezes por nós queremos que as coisas, elas venham, aleluia, ser feitas do nosso jeito, da nossa maneira, nós começamos então a reclamar com Deus, a murmurar contra Deus. Foi isso que fez aquela nação ficar fora da terra prometida, meus amados. A murmuração, por não entenderem, por não terem uma visão correta das coisas, por colocarem em descrédito as promessas de Deus, começaram então a murmurar. Quem dera se nós tivéssemos morrido lá no Egito, quem dera se nós tivéssemos morrido nesse deserto. Começaram a murmurar. E eu tenho entendido que quando nós murmuramos das coisas, é como se nós estivéssemos dizendo para Deus que nós não estamos satisfeitos com aquilo que Ele está fazendo conosco. Isso é o perigo da murmuração.
Quando nós murmuramos, é a mesma coisa de você dizer para Deus que você não está satisfeito com a tua vida. Mas entenda uma coisa, um dia você entregou a tua vida a Ele, um dia eu entreguei a minha vida a Cristo, e a partir do dia que nós entregamos a nossa vida aos cuidados dEle, é Ele que te conduz nessa caminhada, meu querido. Então, se Ele nos conduz, vai se cumprir aquela palavra de Paulo, que está lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, um versículo que eu gosto muito, que diz que todas as coisas, entenda bem, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados pelo seu decreto. Então, a partir do dia que nós entregamos a nossa vida a Ele, querido, todas as coisas Ele vai fazer contribuir juntamente para o nosso bem. Então, vamos parar de murmurar. Por mais que nós não entendamos o trabalhar de Deus, creia que Ele é soberano. E Ele sendo soberano, Ele tem o controle da tua vida. Deus não perdeu o controle da tua vida, meu irmão. Deus continua no controle da tua vida. Veja que tudo isso era uma prova, tudo isso era um teste que Deus estava dando para eles, meus amados. Você acha que Deus era preciso? Você acha que era preciso Deus pedir o relato daqueles 12 espias? Deus, irmãos, conhecia a terra prometida como a palma de suas mãos. 430 anos antes, Deus havia prometido para Abraão, Isaque e Jacó que daria a terra das suas peregrinações para a sua descendência. Deus não precisava do relato daqueles 12 homens. Tudo isso era uma provação, tudo isso era um teste. Era Deus provando, era Deus testando eles para ver a fé, se realmente eles creriam ou não. E muitas das vezes Deus vai fazer a mesma coisa conosco. Antes de Deus te colocar no lugar da promessa, Ele vai te provar primeiro. Ele vai testar a nossa fé. Ele vai ver se realmente nós cremos nele ou não. Ele vai ver se diante da circunstância contrária, se diante do gigante, se diante das muralhas, nós vamos nos firmar nele ou no problema. Então olha para você ver agora começar a murmurar. E se tem uma coisa que entristece o coração do nosso Deus é a murmuração. Eu ouço da boca de muitos crentes: ah, pastor, mas quando eu estava no mundo, eu não passava por isso. Agora que eu estou na igreja, a luta se intensificou. Mas é claro, meu irmão, outrora você estava morto. Efésios capítulo 2 diz que nós estamos mortos em nossos delitos e pecado. Você já viu algum morto sentir alguma coisa? Certa feita, é uma ilustração, mas exemplifica bem. Um jovenzinho, ele chegou no pastor e ele perguntou: pastor, por que quando eu era do mundo, eu não passava por tanta luta, por tanto problema, por tanta dificuldade? Agora é só luta, é só problema, é dificuldade de todo lado. Tenho recebido pedrada. E aquele pastor muito sábio, ele disse assim: sabe por quê, meu filho? Porque outrora você era morto, e morto não sente nada. Agora você está vivo, Cristo te vivificou, Cristo te deu uma nova vida. Então essa era a nossa condição. Outrora nós éramos mortos, Agora que eu e você estamos na presença de Deus, nós passamos a ser ameaça para o reino de Satanás. Então é mais do que natural que o diabo ele vai se levantar mesmo, mas ele se levanta para cair, porque o maior está conosco. Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, Ele está conosco. Então não murmure, não reclame, diga para Deus: Senhor, por mais que eu não entenda o momento que eu estou vivendo, mas eu creio que o Senhor está comigo. O Senhor prometeu estar comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto eu sei que por mais que eu não entenda o teu trabalhar, eu creio que todas as coisas vão contribuir para o meu benefício. Aleluia. E o terceiro efeito, irmãos, que a síndrome do gafanhoto ela causa ingratidão. Está aí no versículo 2 do capítulo 14. Está dizendo assim: eles disseram na parte B: ah, se morrêramos na terra do Egito, ah, se morrêramos nesse deserto. Olha a ingratidão desse povo, irmãos. Deus havia tirado eles da escravidão. Agora eles eram livres. Mas diante do problema, começaram a murmurar, começaram a ser ingratos com Deus, o Deus que havia libertado eles do jugo do Egito. Porque a Bíblia vai dizer que eles gemiam por causa da escravidão. Deus ouviu o gemido
deles. E Deus então se lembrou, não que Deus tinha se esquecido, mas é que tinha chegado a hora. Deus então, a Bíblia vai dizer que ele se lembrou das promessas que ele tinha feito a Abraão, Isaac e Jacó, e ele levanta um libertador que foi Moisés para libertar eles da escravidão. E agora eles, ingratos, tinham se esquecido que Deus tinha tirado eles do cativeiro. E quantas das vezes, meus amados, acontece a mesma coisa conosco? Diante da primeira luta, da primeira dificuldade, nós já, mas lá no mundo eu não passava por isso. Antes de eu servir a Deus eu não passava por isso. Mas você se esquece que você era escravo. Essa era a nossa condição. Estávamos mortos em delitos e em pecados, eram todos nós escravos do pecado. Mas hoje nós fomos libertos. Hoje você tem esperança, hoje você tem Cristo, hoje você tem vida. Outrora você era morto, outrora você não tinha esperança nenhuma. Hoje você sabe que se, aleluia, as trombetas soar, você vai subir com Cristo. Ou se chegar o tempo, aleluia, da nossa vida se findar nessa terra, você sabe e você vai dizer como Paulo, porque se eu morrer, para mim o morrer é lucro, porque ele sabia que ele ia viver com Cristo. A quarta coisa, o quarto efeito da síndrome do gafanhoto, irmãos, ela induz nós à irreverência contra Deus. Olha aí o versículo 3. Diz assim: por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltar ao Egito? Então olha para você ver agora, irmãos. Induziu o povo à irreverência, estava culpando Deus agora. O Senhor nos trouxe aqui para nós cairmos à espada. Ele estava dizendo que Deus havia tirado eles do Egito para fazer mal para eles no deserto. Veja que visão distorcida de paternidade. Só que muitas das vezes nós temos a mesma visão. Irmão, se tem uma coisa que nós devemos entender melhor é acerca da paternidade de Deus. Eu já disse que nós, sendo pais, nós só damos coisas boas para os nossos filhos. Quando nós vemos um filho em perigo, nós vamos e socorremos. Só que muitas das vezes, diante do problema, você acha que Deus se esqueceu, você acha que Deus te abandonou, se Ele é o supremo Pai. Irmãos, isso fere o coração de Deus. Mude o teu pensamento, meu irmão, mude o teu pensamento, minha irmã. Enxergue Deus como supremo Pai. Se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, disse Jesus, quanto mais vosso Pai Celestial dará bens àqueles que lhe pedirem. E disse: olha, qual de vós, o filho pedindo pão, lhe dará uma pedra? Pedindo de peixe, vai lhe dar uma cobra? Irmãos, nós servimos a um Deus que é Pai. E o próprio Espírito Santo, Paulo diz que o próprio Espírito, ele testifica que somos filhos de Deus. O próprio Jesus nos ensinou a nos dirigirmos a Deus como Abba, como Pai. Essa palavra Abba, Paizinho, porque Ele é Pai. Então, se nós, maus, damos coisas boas aos nossos filhos quando eles nos pedem, você acha que Deus vai ser diferente? Com toda a bondade, com todo o amor? Mas agora, os irmãos, eles estavam tão obstinados que eles até mesmo eles perderam a reverência por Deus, culpando Deus, como se Deus fosse um carrasco, trouxe eles até aquele ponto para matar todos eles à espada, para dar os seus filhos como presa aos inimigos. E olha para você ver, o quinto efeito da síndrome do gafanhoto: induziu o povo à apostasia. Está aí na parte B do versículo 3, olha o que eles disseram: não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Agora eles murmuraram, foram ingratos, foram irreverentes, e agora estavam sendo apóstatas, querendo voltar atrás. E quantos hoje estão na mesma situação, irmãos? Diante do problema, por ter uma visão distorcida das coisas, começa a murmurar, começa a reclamar de Deus. Ah, mas lá no mundo hoje estava melhor. Daqui a pouco aquela pessoa está saindo da presença de Deus, voltando as costas para Deus e está se apostatando da fé, seguindo pelo caminho da perdição, pelo caminho da destruição. Então, querido, que nós possamos guardar o nosso coração disso. Eles agora estavam apostatando. A sexta coisa que a síndrome do gafanhoto induziu eles
a amotinação. Está aí no versículo 4. Olha o que eles disseram: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Agora eles estavam fazendo motim, se levantando contra a liderança, se levantando contra Moisés. Veja que Deus tinha levantado Moisés como líder, mas agora eles estavam fazendo motim, dizendo: olha, vamos levantar um capitão e vamos voltar para trás, vamos voltar para o Egito. Então estava agora amotinados, estava agora fazendo motim e se levantando contra a própria liderança. Por que nós vemos hoje tantas pessoas hoje se levantando contra a liderança? Por não entender o trabalhar de Deus e por não conhecer as Escrituras Sagradas. Se tem uma coisa que Deus abomina, é motim. Se tem uma coisa que Deus abomina, é aqueles que se insurgem contra a liderança. Mas agora eles estavam querendo voltar ao Egito com um novo capitão. E a sétima coisa, induzir o povo à rebeldia contra Deus, está aí no versículo 9. Olha o que Josué e Caleb falaram: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Eles estavam sendo rebeldes contra o Senhor, porque era Deus que tinha colocado eles naquela situação. Mas agora eles estavam se rebelando contra o próprio Deus, porque quando eles rebelaram contra a liderança, eles estavam se rebelando contra o próprio Deus. Estavam se rebelando agora e querendo voltar, apostatar agora da fé, apostatar pelo caminho, voltar pelo caminho agora contrário, voltar novamente para o Egito. Eles preferiam ser escravos do que obedecer às diretrizes de Deus. E quantas pessoas hoje estão nessa condição? Preferem voltar a ser escravos do mundo do que seguir a direção que Deus está dando. E a última coisa, irmãos, é claro que tem muito mais. O efeito da síndrome do gafanhoto induziu ao medo do inimigo. Está aí no versículo 9 ainda. Induziu eles ao medo do inimigo. Olha o que eles disseram: não temais o povo dessa terra. Não temais. Estavam com medo, estavam temendo o povo da terra. Entenda uma coisa: nós não devemos temer o nosso adversário, meus amados. Se tem uma pessoa que nós devemos temer, é a Deus. Você não pode temer ao diabo, você não pode temer a ninguém, você não pode temer ao homem. O próprio Jesus disse: olha, não temais aquele que tem o poder de matar o corpo e depois não tem o que fazer com ele, mas temais sim o vosso Pai Celestial, porque além de ele ter o poder de matar o corpo, ele pode lançar depois também a alma no inferno. Só a ele que nós devemos temer. Mas agora eles estavam temendo o próprio inimigo. Então veja para você ver, esses foram os efeitos da síndrome de gafanhoto. Porque eles eram príncipes, mas enxergavam a si mesmos como gafanhotos. Por isso veio tudo isso na vida deles, por isso eles passaram por tudo isso. Mas pastor, o que fazer diante dessa situação? Vou dizer para você agora o que fazer. Primeira coisa, para eu e você fazer diante dessa situação: quebrantar-se diante de Deus. Está aí no versículo 5 e 6. Está dizendo assim: então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram os seus vestidos. Ou seja, eles se quebrantaram diante de Deus. Diante daquela situação de apostasia, eles se quebrantaram diante do Senhor. Segunda coisa que a fazer: firmar-se nas promessas de Deus. Irmão, se tem uma coisa que eu e você nós devemos nos firmar, é na promessa de Deus. Davi, diante de Golias, ele se firmou na promessa de Deus. Por quê? Porque as promessas de Deus, irmãos, na nossa vida, elas são condicionais. É isso que muitos crentes até mesmo não entendem. Deus estabelece uma condição. Qual condição, pastor? A nossa fidelidade. Se eu e você permanecermos fiéis, Ele vai nos colocar no lugar da promessa. Mas se nós não permanecermos fiéis, Deus não tem obrigação de cumprir na vida de ninguém. Pare de dar ouvido para aquilo que muitos dizem: quem tem promessa de Deus não morre. Mentira! Morre sim. Se não permanecer fiel, morre. Eu conheço pessoas que tinham promessas grandiosas de Deus e hoje nem em cima da terra estão mais. Por quê? Porque as promessas de Deus são condicionais, irmãos. Deus estabelece uma condição
Basta você ler Jeremias 18, olha, se eu prometer a uma nação que eu vou edificar, que eu vou plantar, se tal nação permanecer fiel, eu cumprirei, mas se tal nação não permanecer fiel, eu me arrependerei da promessa que fiz. Porque, irmãos, Deus não tem obrigação de cumprir na nossa vida se nós não permanecermos fiéis. Mas se nós nos firmarmos na promessa dele. Porque sabe de uma coisa, irmãos? Eu costumo dizer que a promessa, ela é o alicerce da fé. Ela é a base da fé. Todo homem de Deus, basta você ler Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé. Todos aqueles homens caminharam e andaram pela fé, sabe por quê? Porque eles tinham uma promessa. A fé não é algo ilógico, não é algo que você pode entender. Porque eles tinham uma promessa. Abraão, ele chegou ao ponto de sacrificar Isaac em holocausto, e ele cria que Deus era poderoso para até da cinza restituir Isaac a ele novamente. Sabe por quê? Porque havia uma promessa: em Isaac será contada a tua descendência, Deus tinha dito a ele. E ele sabia que se ele chegasse a sacrificar, Deus restituiria Isaac a ele novamente. Por isso ele disse ali para o servo: ficai aqui, eu, moço, nós iremos, adoraremos e voltaremos para vós. Isaac estava incluído, Isaac voltaria com ele. Ele tinha certeza que Isaac voltaria, porque havia uma promessa. Por isso ele agiu pela fé, porque a promessa, ela é a base, ela é o alicerce da fé. Então nós devemos nos firmar na promessa de Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, se Deus te prometeu algo, firme nessa promessa. Irmãos, eu já passei por situações, tanto eu como a pastora, nós já passamos por situações tão difíceis na nossa vida, que se nós não nos tivesse firmado na promessa de Deus, nós teríamos desistido. Houve momentos de eu querer jogar a toalha para cima, de eu querer chutar o balde e largar a mão de tudo, porque era a luta tão grande que até a ponto de desistir. Mas o que nos segurou? As promessas de Deus. Eu me lembrava de cada promessa, daquilo que Deus tinha falado a nosso respeito. Então isso nos deu força para atravessar aquela luta, aquele momento difícil. Então se esse povo, se esses 10 príncipes tivessem se firmado, não, Deus prometeu que vai nos colocar na terra que ele jurou a Abraão, Isaac e Jacó que lhe daria. Eles teriam vencido os gigantes, eles teriam derrubado aquelas muralhas, assim como eles derrubaram as muralhas de Jericó, assim como Davi derrotou Golias, eles teriam derrotado aquele gigante e tomariam posse da terra prometida. Mas o que eles fizeram? Em vez de se firmar nas promessas, deixaram a incredulidade entrar nos seus corações. Então na nossa vida, meus amados, é a mesma coisa. Então firme na promessa, pastor. Mas quais promessas, querida? A Bíblia Sagrada, ela é um livro de promessas. Você sabia que aqui tem mais de 8.000 promessas para mim e para você? Basta você se firmar em cada uma delas. Está enfermo? Qual que é a promessa de Deus para mim? Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si, e pelas suas pisaduras somos sarados. Qual que é a promessa de Deus para minha família? Qual que é a promessa? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então eu tenho que estar firmado nessa promessa, né? Se o diabo está se levantando, qual que é a promessa? Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Qual que é a promessa? Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, em toda a força do mal, né? Romanos 16:19 diz: em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. É promessa de Deus para mim e para você. Promessa que está lá em Deuteronômio: olha, se o inimigo vem por um caminho, por 7 terá que fugir de diante de vós. Embora esteja na antiga aliança, mas nós somos o Israel espiritual de Deus. Se na antiga aliança Deus deu essa promessa para Israel, você acha que conosco as promessas são inferiores? São muito maiores, querido. Porque hoje nós vivemos a realidade da figura que Israel viveu. Eles viveram a figura, nós vivemos a essência, a realidade. O que fazer? Conhecer as estratégias de Deus para a vitória. Está aí no versículo 8. Quais eram as estratégias de Deus para a vitória? A primeira aí, olha. Olha o que Josué e Caleb disse.
se o Senhor se agradar de nós, nos porá na terra que ele prometeu. Foi o que eles disseram. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra. Então o que eles deviam se preocupar? Simplesmente em agradar a Deus. Simplesmente fazer a vontade de Deus. Irmão, se nós servirmos a Deus e fazermos a vontade de Deus, querido, você vai em rumo à vitória. Você será como uma flecha apontada, endereçada para o alvo, e você vai atingir o alvo. Porque aquele que está te lançando é Jeová, aquele que está te lançando é o próprio Deus, você não vai errar o alvo. Basta a nossa preocupação simplesmente agradar a Deus. Se o Senhor se agradar de nós, se nós agradarmos a Deus, se nós fazermos a vontade de Deus, Ele vai se agradar de nós e Ele vai cumprir cada promessa que Ele nos fez. Você pensa que a minha preocupação é agradar o homem, querido? Se eu fosse agradar o homem, irmãos, nem pastor eu era. Nem pastor eu era. Então, eu não estou aqui para agradar o homem, eu não quero agradar o homem. A minha preocupação, eu quero, é agradar a Deus. Porque se o Senhor se agradar de mim, Ele vai me colocar no lugar da promessa. Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu a mim. E da mesma forma também na tua vida, meu querido. Basta você querer agradar a Deus. Então esse é o primeiro passo. Segundo passo, aí está no versículo 9. Versículo 9, a parte B, diz assim: o Senhor é conosco. Então o segundo passo, o Senhor é conosco. O que a Bíblia vai dizer? Se Deus é por nós, quem? Está perguntando. Quem será contra nós? Não adianta nada eu e você, todo final de culto, sendo aqui online ou sendo lá na igreja, nós dizemos sempre: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas ficar que nem um papagaio repetindo, e na hora de colocar em prática, nós não colocarmos. Nós nos esquecemos. Então, se Deus Ele é conosco, querido, quem pode se levantar contra nós? O próprio Deus estava com eles com Deus eles eram maioria, eles com Deus eles iriam vencer, eles com Deus eles iriam conquistar a promessa, e da mesma forma é também na tua vida e na minha vida. Se Deus Ele é conosco, você vai ser um vencedor, meu querido, ou seja, você já é vencedor, porque a Bíblia vai dizer que nele nós somos mais do que vencedores, porque Ele já está com você. Deus não vai te dar vitória, Ele já deu a vitória, basta tão somente você crer e tomar posse dela. Aleluia. Por que eu digo que Deus já te deu a vitória? Porque Cristo já conquistou a vitória por mim e por você há 2000 anos atrás na cruz do Calvário. Ele já venceu principados e potestades por mim e por você. Ele já venceu por nós na cruz. Basta nós tomarmos posse daquilo que Ele fez por nós. Então o Senhor é conosco. E a terceira coisa, está aí no versículo 9 ainda: não os temais, ou seja, não temas o inimigo. O que a Bíblia vai dizer através da boca do apóstolo Tiago? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Essa palavra sujeitar significa obedeça a Deus. Seja sujeito, obedeça. Esteja debaixo de ordem. Essa palavra quer dizer isso. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então está dizendo aqui, olha, versículo 9, a última coisa que Josué e Caleb, eles falaram, está aí, olha: não os temais, não os temais. Foi o que eles disseram. Na parte A ainda do versículo 9, eles disseram assim, ó: então somente não sejais rebelde contra o Senhor, não temais o povo dessa terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Josué e Caleb disseram: nós vamos mastigar eles como se mastiga um pão, nós vamos vencer eles, não temais, Deus é conosco. Se Ele se agradar de nós, Ele vai nos colocar no lugar da promessa. Então, meu querido, da mesma forma tem que ser o nosso pensamento. Deus é com você, aleluia. Se Deus se agradar de você, Ele vai colocar no lugar da promessa. Não tema a adversidade, não tema o inimigo, não tire os olhos de Cristo Jesus, se firme nas promessas de Deus. Não se esqueça que Deus está contigo todas as horas da vida.
mesmo nas horas amargas, mesmo nas horas difíceis, Deus está com você no meio do caminho, meu querido, Ele não te abandona. Deus não é como o homem que ele quebra os contratos, Ele quebra as promessas. Não, Deus Ele não quebra contrato, Deus não quebra promessa, Deus não quebra aliança. Nós que quebramos, nós que saímos debaixo da mão poderosa de Deus, mas se nós cremos em todo o tempo, Ele está com as mãos estendidas sobre nós, Ele vai nos colocar no lugar da promessa, Ele vai cumprir aquilo que Ele nos prometeu, e nós vamos tomar posse do milagre, nós vamos tomar posse da bênção. Sabe por quê? Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então se Ele disse que Ele vai salvar o teu marido, Ele vai salvar. Se Ele disse que vai salvar o teu filho, Ele vai salvar. Basta você continuar orando, basta você continuar crendo. Está aí a minha mãe online, minha mãe orou mais de 20 anos pela vida do meu irmão, para a conversão dele, e ela recebeu a vitória em suas mãos. Chegou o momento que o meu irmão se converteu na presença de Deus. Então tudo tem um tempo determinado, tudo tem a hora certa, querido. Quando Deus lança o anzol, querido, não tem nada e ninguém que resista. Quando Deus Ele lança o anzol dele, querido, se até tubarão vem com o anzol no queixo, vem com o anzol na boca, você acha que o homem ele pode resistir ao chamado de Deus? Mas tudo isso, querido, tudo isso, se eu e você nós cremos naquele que nos escolheu e naquele que nos chamou. Aleluia. Então, para finalizar nessa noite, eu pergunto, qual tem sido a tua visão? Você é príncipe ou você tem se sentido como um gafanhoto? Ah, pastor, mas o senhor não sabe o problema. Não importa o teu problema. O importante é o tamanho do teu Deus. Aleluia. Teu problema para teu Deus, ó, é nada. Basta eu e você termos uma visão do alto, irmãos. Aleluia. Você pode estar agora diante de um arranha-céu, você vê aquela imensidão para cima. Mas pega um avião a 6, 8 mil metros e olha para o mesmo arranha-céu que você esteve diante dele. Você vai enxergar ele desse tamanho, sabe por quê? Porque você está tendo uma visão do alto, tem uma visão do alto, tem uma visão espiritual, tem uma visão de príncipe, tem uma visão de águia. A águia diz que nós, a Bíblia diz que nós somos como águia. A águia lá do alto, ela vista a sua presa, diz a Bíblia Sagrada. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A águia, ela, lá de cima, ela vê a sua presa lá embaixo. Então, que eu e você possamos ter uma visão espiritual, uma visão de águia. Para de ter visão de galinha. A galinha só olha para as coisas da terra, a galinha só cisca sujeira, mas tem uma visão de águia, tem uma visão do alto, e você vai ver o teu problema desse tamanhinho. Aleluia. Amém, meu querido? Que Deus abençoe a tua vida. Fica com essa palavra. Você é príncipe, você é princesa de Deus. Aleluia. Você não é gafanhoto, querido. Amém? Deus Aleluia. abençoe a todos. Irmãos, eu tinha separado um louvor para o final do culto e eu nem sabia a palavra que o pastor ia trazer. E é justamente sobre o que o pastor pregou, do Nani Azevedo. Escute isso. Aleluia. É isso mesmo, Marcelo. Nós somos águia, não pardal. Verdade. Sim, Deus é fiel para cumprir todas as palavras que está a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim. Se você é fiel, Ele permanece fiel. Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Davi, ele sabia que não ia morrer diante de Golias, porque tinha uma promessa e ele estava na presença de Deus. Em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Davi sabia que ele não ia morrer no calabouço, porque Deus tinha sonhado os sonhos dele.
santidade e adoração. Olha o segredo para a vitória: santidade e adoração. Pois é só dele, somente dele o meu coração. Aleluia. Se você Permaneça é fiel. fiel, a promessa vai se cumprir. Aleluia. Se você é fiel, você não vai morrer antes de Deus cumprir a promessa, querido. Aleluia. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir Toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim. Aleluia. Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Os sonhos de Deus vão se cumprir. Não desista dos sonhos de Deus, querido. Em santidade e adoração. Esse é o segredo. Pois é só dele, somente dele o meu coração. Tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para ti. Então viverás em santidade e adoração. Pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele o teu coração. E o teu coração seja somente do Aleluia. Senhor. Glória a Deus. Se você for fiel, se você continuar Aleluia. obedecendo, as promessas irão se cumprir Glória na a tua Deus. vida. Amém? Aleluia. Vamos orar agradecendo ao Senhor por esta palavra. Já quero aproveitar nesta oração e incluir também a vida dos nossos irmãos que deixaram aí o pedido de oração. Orar também, né, pelos nossos pastores. Hoje é o segundo domingo do mês de junho e comemora-se o dia do pastor. Vamos colocar a vida dos pastores na presença do Senhor. Aleluia. A vida dos nossos irmãos que estiveram conosco, todas as famílias. Vamos estar orando neste momento. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso e Santo, nós te louvamos e te bendizemos, ó Deus, Verdade, por esta palavra, Senhor, que o Senhor mandaste nesta noite meu Pai. aos nossos corações, Aleluia. às nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Sim, Senhor meu Pai. sempre, ó Deus, traz uma palavra para trazer à memória todas as promessas que o Senhor tem para as Sim, nossas vidas. Aleluia. Eu louvo ao Senhor, porque a cada novo amanhecer Sim, é o Senhor dizendo: ainda não acabei, ainda não é o fim. Meu Prossiga, continue, porque coisas grandes ainda vão Aleluia. acontecer. E eu louvo ao Senhor por esta palavra Glória a Deus. que veio para falar conosco, com cada vida que está acompanhando, Sim, meu trazendo à memória, Senhor, as promessas, as palavras que o Senhor liberou. Por isso, meu Deus, alcança cada vida, alcança cada irmão, Sim, cada meu irmã, cada família Em que nome está de Jesus. conosco conectado. Aleluia. Que a tua bênção, a tua provisão, Sim, meu a tua Pai. vitória venha alcançar agora este irmão, esta irmã, Venha mesmo. em nome de Jesus Cristo. E se porventura tinha alguém fraco, que seja Em fortalecido nome de hoje com Jesus. esta palavra, Aleluia. que venha marchar, que Sim, venha meu Deus. proclamar o teu nome, Glória que venha a Deus. lutar, que venha Aleluia. pelejar até o fim, Glória a tomando Deus. posse das promessas É, do Senhor. aleluia. Pai, abençoa cada família.
família. Sim, Abençoa cada lar nesta noite, de cada irmão que está orando conosco, os irmãos aqui em Maracaí, os irmãos Sim, lá em Assis, os irmãos das demais cidades. Alcança cada familiar nesta noite. Hoje é culto da família e queremos pedir a bênção do Senhor sobre as famílias, sobre os lares, sobre a vida dos teus filhos nesta noite. Pai, abençoa cada família, abençoa cada lar nesta noite. Meu Deus, que a bênção do Senhor venha a ser liberada agora sobre este lar, sobre esta família, onde está chegando agora este culto nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, que haja bênção, que haja agora cura, que haja libertação, que haja prosperidade, que haja poder de Deus no meio desta família, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus Santo, Deus de poder, eu oro também, Senhor, pela vida, Senhor, da Lara Graciela. Pai, alcança ela nesta noite, alcança a Lidiane Renata Lima. Senhor, trabalha no coração desta mulher. Eu não sei a necessidade, mas o Senhor conhece. Alcança nesta noite. Pai, alcança também, Senhor, a irmã Maria, a mãe, Senhor, da irmã Meire. Senhor, a irmã Meire deixou aí o pedido. Amanhã ela completa 95 anos. Ah, Senhor, que o Senhor venha abraçar, Senhor, a tua filha. Que o Senhor venha derramar chuvas de bênção, trazendo cada dia saúde, fortalecimento do céu para a vida da tua serva. Em nome de Jesus Cristo. Pai, eu oro colocando a vida da Paulinha, a casa dela, o Fábio, o Mateus, a dona Luzia, a mãe da Paulinha. Alcança nessa noite. Traga, Senhor, poder de Deus. Traga cura, libertação. Pai, alcança também, Senhor, a irmã Rosinéia, o irmão Valdinei, Senhor, a linha Assis. Alcança os teus filhos. Ó Deus da glória, se porventura tem alguém orando, colocando o nome agora, alcança também esta pessoa. Ah, Deus, se é cura, o Senhor é o Deus que cura. Se é libertação, o Senhor é Deus que liberta. Se é transformação, o Senhor é o Deus que transforma. Pai, visita agora essas vidas, esses nomes que estão sendo colocados. Pai, eu oro também pela vida dos pastores. Hoje comemoramos o dia do pastor. Que o Senhor venha, Pai, abençoar os teus servos, ministros da tua palavra, fortalecendo, renovando a força deles, dando saúde a cada dia, porque é um chamado do Senhor, e é um chamado que muitas das vezes é árduo, é doloroso, é espinhoso, mas estão ali trabalhando, Senhor, em prol do teu reino. Guarda teus filhos. Ah, Senhor, que a tua bênção, a tua proteção venha estar sobre a vida dos pastores nessa noite. Pai, eu oro, Senhor, pedindo para que o Senhor venha nos dar uma semana abençoada, uma semana de vitória. Senhor, hoje que se inicia essa semana, meu Deus, que o Senhor venha dar, Senhor, uma semana de vitória, de bênção sobre a vida de cada irmão nesta noite. Que venha ser uma semana de vitória, uma semana de conquista. Pai, abençoa a nossa cidade de Maracaí, abençoa as autoridades, age nessa cidade, que cesse toda enfermidade, que cesse toda contaminação, em nome de Jesus. Guarda Maracaí, guarda as demais cidades. Pai, alcança o Brasil, traga cura sobre a nação brasileira, que cesse essa pandemia, que seja exterminado esse vírus, em nome de Jesus Cristo. Pai, oramos profetizando a bênção, a cura sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada cidade, sobre a nossa nação brasileira. Que haja vida, que haja poder de Deus em nome de Jesus Cristo. Assim nós oramos, para a honra e glória do teu santo nome. Amém, Jesus. Amém? Aleluia. Assim como fizemos nos outros meses, nós vamos estar ali, então, das 7h30 até as 9h30. Você vai ver um melhor horário para você. Você vai estar indo ali. Nós vamos estar ministrando ceia aos irmãos que estão acima de 60 anos. Nós vamos estar levando na casa para os irmãos que estão aí acima de 60. Os irmãos que estão enfermos. Durante essa semana já vamos estar indo visitar, levando a ceia do Senhor. Amém? Só um pedido dos irmãos que forem na igreja. A maioria Irmã, saiu.
Irmãos, bem rapidinho, né? Tá a internet aí oscilando bastante. Então, vou deixar gravado aqui. Então, quinta-feira, a partir das 7h30, a gente vai estar na igreja ministrando. Só peço para os irmãos que forem na igreja, vão de máscara para evitar, né, até mesmo conversa, né? E a gente vai manter o distanciamento, vai estar ministrando para poucas pessoas, mantendo a distância. E os demais de 60 anos, a gente vai estar indo nas casas, entregando a ceia, tá bom? Vamos orar agradecendo a Deus, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa live. Obrigado por mais esse culto. Nós louvamos o Teu nome. Obrigado por cada vida que esteve conosco, Pai. Dá uma semana de vitória, de bênção, de paz para cada um dos Teus filhos. Em o nome do Senhor Jesus, ó Pai. O Senhor esteja abençoando cada vida em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, que a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam: amém. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Operando Deus, quem me impedirá? Posso todas as coisas, aquele que me fortalece. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por quem nós, será contra nós? Deus abençoe, uma ótima semana a todos, em nome de Jesus. Amém? Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Deus abençoe, a paz do em Senhor. nome de Jesus.